E o presidente da MEPAR defende que os municípios não paguem reajuste aos professores até o governo federal mostrar de onde os recursos vão sair. Nesta semana, os prefeitos paranaenses, que representam as 19 associações de municípios que existem no Paraná, estiveram reunidos em Curitiba, debatendo alguns temas de interesse das cidades. Um dos pontos da pauta estava o recente aumento de 15% concedido pelo governo federal aos professores da rede pública. O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que é presidente da MEPAR e representa a região de Londrina, disse que a entidade vai recomendar aos prefeitos que não paguem o piso. Onofre justificou que ele não é obrigatório, já que se trata de uma resolução e não de uma lei. A orientação da MEPAR é que os prefeitos não dêem o aumento, porque não é lei, é uma resolução. Resolução o município não é obrigado a cumprir. E os municípios têm também, a maioria dos municípios estão com o limite potencial estourado do folha de pagamento. Como que você vai aplicar os 15%? Não vai estourar o limite? E se estourar o limite, o Tribunal de Contas faz o quê? Deixa? Ou deixa as contas dos prefeitos reprovadas? Então é tudo uma conjuntura que eles não medem, sabe? Eles querem fazer politicagem, e isso é fazer politicagem. É criar uma expectativa onde não vai existir. O prefeito Sérgio Onofre comparou esse aumento do piso da educação ao projeto dos 33% que foi proposto na mesma pauta o ano passado. Para ele, isso não passa, de novo, de politicagem. Mas é isso que está errado, né? Porque eles só criam confusão. Por quê? Eles fazem uma resolução. Resolução não é lei. Se não é lei, os municípios não precisam cumprir. Só que eles criam a expectativa nos professores do aumento. Porque quando eles fazem a lei, eles têm que falar de onde vem o recurso. Por isso que eles não fazem a lei. Porque, na grande verdade, eles não têm para onde vem o recurso. Então, agora estão dizendo que vão mandar uma medida provisória dos 15% de aumento. Mas para mandar a medida provisória, eles têm que falar de onde vem a lei e de onde vem o dinheiro para pagar. Que é isso que diz a Constituição. Então, lamentavelmente, a mesma coisa que foi feito o ano passado, para os 33%, agora foi feito com os 15% do Lula, a mesma coisa. O mesmo modo operante que o Bolsonaro usou, ele está usando. Os prefeitos também discutiram sobre a complementação do VAAT e do VAR, que não é o do futebol, e sim da União ao Fundeb, os valores do transporte escolar dos alunos da rede estadual com o municipal. O prefeito Sérgio Onofre disse que esses valores precisam ser revistos com urgência. A verdade é que o transporte escolar do governo do estado, né, ele precisa rever as tabelas, porque você tem município que recebe mais do que o outro município com a mesma quilometragem. E você tem que rever porque tem municípios que a grande maioria da malha viária é asfaltada, como o meu, como o Cambé, como Holândia. Agora, você pega municípios igual Tamarana, um exemplo que eu vou te dar. É tudo terra e são estradas de morro, né, difícil... gasta muito mais, então a quilometragem tem que ser diferenciada. Então o que precisa a Fundepar ver é pegar essa lista e refazer essa lista em todo o Paraná, sabe? Porque antigamente os deputados iam lá e protegiam seus municípios. Então tem município que recebe mais do que o outro para fazer a mesma quilometragem. É isso que eles precisam refazer, essa tabela do transporte escolar. O Onofre explicou que desde 2016 o governo do Paraná não atualiza a tabela. Desde 2016. Em 2017 eu tive uma reunião na Fundepar para eles arrumarem a tabela, e eles não arrumaram até hoje. Né? E pior, daí criaram mais um problema que é a quinta aula. Daí o transporte nosso não bate com o transporte do município, do estado. Então a gente precisa rever essa tabela, né, do transporte escolar a nível de Paraná todo, não é um município ou outro, né? A questão do repasse do governo do estado aos municípios no transporte escolar será debatida no dia 24 de janeiro em uma reunião com o secretário de Educação, Rony Miranda. A questão aqui é primordial, acredito que seja em relação a esse aumento para os professores, né, que foi indicado pelo governo federal. A gente cai na mesma situação do aumento do piso da enfermagem, que vem a questão, uma medida do governo federal, só que a questão financeira dos estados e dos municípios não acompanha a intenção do governo. Aí fica essa queda de braço.
do piso da enfermagem acabou derrubada. Agora vem a polêmica do salário dos Ela professores. não foi derrubada da enfermagem, ela está em suspenso porque os hospitais disseram que não tem condição de pagar, é lei, uma hora vai ter que pagar. O que os hospitais estão pedindo é de onde veio esse dinheiro, é o mesmo discurso do Sérgio Onofre, porque é muito fácil, você vai lá, vota numa medida politiqueira realmente. Não que os enfermeiros não mereçam muito, eles esperaram isso por muitos anos, o que eles não mereciam é que fosse feito isso desse jeito. Não fala de onde vem o dinheiro. E aí os hospitais já estão com um déficit aí de muitos anos, né? O teto das cidades não aumenta há muitos anos, os serviços todos defasados, e eles tiram esse dinheiro de onde? Alguns hospitais ainda têm recursos de fora, alguns filantrópicos ainda usam o dinheiro de particular e convênio para suprir o SUS, né? Mas a situação das Santas Casas fica bem difícil nessa situação, porque normalmente eles não têm plano de saúde, essas coisas para poder ajudar a suprir. E tira o dinheiro de onde? As contas que fizeram aqui em Londrina é de 1,5 milhão por mês para os hospitais, para cada hospital poder pagar. Então, fica exatamente essa situação. A comparação é perfeita, porque assim, o Sérgio Onofre tem razão. O Bolsonaro veio, criou o piso da enfermagem, também propôs lá o aumento para os professores, mas não diz de onde vem o dinheiro. E as prefeituras vão tirar de onde? É o que ele falou. Se você estoura também o limite, você vai responder para o Tribunal de Contas. E quem responde é o prefeito, com o próprio nome, com os bens dele. Então, ele não pode estourar. Aliás, foi feito isso justamente para não extrapolar, fazer gasto louco aí e depois deixar para os outros pagarem. Então, assim, precisam parar com essa atitude, descer do palanque, né? E efetivamente fazer as coisas funcionarem. Porque é o que ele falou, os professores precisam desse aumento. Eles vão ficar esperando esse aumento e vão ficar revoltados porque não receberam. E para o outro lado, quem paga, paga como? A conta. Não tem como, né? E aí tem outras situações que não são só essas, né? Ele está falando aí do transporte escolar, numa evidente falta de planejamento, né? Que você não consegue fazer as associações entre um transporte e outro para integrar, para poder facilitar. Então, assim, tem muita coisa para ser acertada. Ainda bem que fizeram essa reunião lá com o secretário, acho que colocaram tudo em pratos limpos lá e vamos ver se resolve. Na Pan News Londrina, 10 horas e 28 minutos.